Saudações, seguimos nossa série Hora da Missa, estamos nos ritos iniciais. Hoje visitamos o ambiente, a experiência do ato penitencial. Chegamos confiantes diante do Senhor, fomos acolhidos, acolhemos-nos uns aos outros e agora reconhecemos que precisamos muito de Deus, que somos frágeis, somos falhos, pecamos. Chegamos e a nossa primeira atitude é reconhecer isso diante de Deus, individualmente. Peço perdão porque sou pecador. Posso pedir porque sei que Deus é misericordioso. A tradição e a liturgia e a doutrina da Igreja nos convidam a fortalecer o laço da misericórdia de Deus, especialmente na comunhão eucarística. Então, eu vim para a missa, os pecados veniais que carrego na minha bagagem e que ainda não tive oportunidade de confessá-los, por falta de oportunidade, porque a contingência da vida não me permitiu, neste momento, confesso, apresento a Deus, decidido a me confessar sacramentalmente, tão logo seja possível. Arrependido dos meus pecados, celebro o ato penitencial, recebo a absolvição e posso comungar. Que linda essa oportunidade que nos é oferecida de celebrar a misericórdia de Deus, que é generosa, é gratuita. Então, atenção como se dá o ato penitencial. Vamos ao missal. A orientação se dá em 3 diferentes fórmulas possíveis, escolhidas livremente pelo presidente da celebração, em comunhão com a equipe de liturgia, a equipe celebrativa. Cada fórmula tem também dentro delas suas variantes, mas são 3 fórmulas. Quais são? A primeira tem as várias monições, que são feitas pelo sacerdote, a escolha livre dele, para convidar os fiéis a esse ato, a essa atitude penitencial. Reconhecer os pecados diante da celebração dos mistérios sagrados, da Eucaristia, para que dignamente possamos celebrá-los. Há várias monições para cada fórmula. Veja essa primeira. Está aqui. Na nova edição do Missal, vêm as partituras sugeridas para as melodias tradicionais para várias partes do rito, como esta aqui. Irmãos e irmãos, irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Sugestão. E aí, depois de cada monição, um momento de silêncio, para que eu atenda o convite que me foi feito. Me arrependa, declare isso no meu íntimo diante de Deus, que estou arrependido e peço perdão. Aqui uma segunda monição. Depois as sugestões próprias para monições mais próximas da Páscoa, no contexto da ressurreição. Então, 3 fórmulas, 3 monições dentro da primeira fórmula. Esta ou esta. E aí, depois desse pequeno momento de silêncio, após um momento de silêncio, vem a primeira fórmula, em que o sacerdote começa sempre. Confessemos os nossos pecados. E todos dizem juntos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Que coragem, né? Que bonita essa atitude. Eu confesso diante de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. O que eu confesso? Eu pequei. Pequei muitas vezes. Por pensamentos, palavras, atos, omissões. E de quem é a culpa? Minha. Bonito esse gesto, né? Corajoso, confiante. A nova edição recuperou a fórmula do jeito que ela era antes. Na segunda edição, a fórmula dizia por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, minha culpa, minha tão grande culpa. Para que é? Para eu me bater com um chicotinho? Não, eu estou assumindo diante de Deus a minha culpa porque confio nele,
Eu sei que serei perdoado, porque estou arrependido. Então eu assumo diante dele com coragem. Dizem os experientes na vida que nada pode ser consertado se não assumimos o nosso erro, né? Então, isso está presente nessa fórmula. Pedimos a intercessão de Maria, nossa mãe, dos anjos, dos santos e dos irmãos. Olha que bonito. Eu peço a vocês, meus irmãos, que rezem por mim. Confiança. E aí vem, como conclui todas as três fórmulas, a absolvição. É a oração absolutória. Mas a absolvição não é só na confissão? Não. Aqui tem uma absolvição ritual para os pecados veniais, que aqueles que não confessaram apresentam na sua intimidade diante de Deus, predispostos a se confessarem tão logo seja possível. Dada a absolvição, você pode comungar naquela Santa Missa. Também há uma sugestão de melodia para esta oração. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos e nos conduza à vida eterna. Amém. Bonito, né? A segunda fórmula, outra munição, também pode ser cantada, outra e outra. 3 munições também na segunda fórmula. E qual é a segunda fórmula? O sacerdote diz, depois de um momento de silêncio: tende compaixão de nós, Senhor. E aí todos assumem, somos pecadores, porque somos pecadores. E aí a igreja pede, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E todos dizem, e dai-nos a vossa salvação. Também tem uma fórmula, tem uma melodia para esta fórmula ser cantada. E a conclusão? Absolvição, a oração absolutória. E a terceira fórmula é a mais variada de todas. Tem esta munição, uma segunda, uma terceira, e aí vem, a fórmula ela é composta por várias invocações tríplices. Senhor, Cristo e Senhor. Todas elas com um texto que manifesta as razões, as motivações, as inspirações do pedido de perdão. Por exemplo, Senhor que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. E todos respondem, Senhor, tende piedade de nós. E assim, sempre 3 invocações seguidas do pedido, da aclamação do povo, pedindo perdão. E depois de cada invocação tríplice, a absolvição sacerdotal. Eu dizia que essa terceira fórmula é mais variada, porque olha só quantas invocações temos possíveis. Elas estão organizadas pelos tempos litúrgicos. Essas aqui, olha, para o tempo comum, 1, 2, 3, 4, 5, podem ser rezadas ou cantadas. Para o tempo do Advento, 1, 2, 3. Para o tempo do Natal, estão vendo? Há uma variedade enorme para a Quaresma e para a Páscoa. Então, vejam, é um número bem grande, né, de sugestões de invocações, todas seguindo o mesmo formato de invocação tríplice. Senhor, Cristo, Senhor. E todas, claro, serão concluídas da mesma forma, com a oração absolutória. Muito bem. Terminado o ato penitencial com uma dessas 3 fórmulas, esse ato se dá em pé, todos com atitude de prontidão, de assumir a própria realidade, com a cabeça erguida diante de Deus, né? Com coragem e confiança. Uma dessas 3 fórmulas é celebrada por toda a comunidade. Concluindo estas fórmulas, seja ela qual for, vem esta orientação aqui, ó. Seguem-se as invocações: Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Ou, cantado, rezada, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que significa, Senhor,
piedade. Cristo, piedade. Agora, veja essa orientação. Caso já não tenham ocorrido no ato penitencial. Se você fez a terceira fórmula, estas invocações já foram feitas. Então, claro, elas não serão feitas de novo. Agora, se você fez a primeira ou a segunda fórmula, confesso a Deus ou tende compaixão de nós, essas fórmulas, essas invocações ainda não foram feitas. Então, elas são feitas agora, depois da oração absolutória. Ah, mas tem um confesso a Deus que é cantado e lá já tem as invocações embutidas como um refrão. Então, as invocações já foram feitas lá. Então, cada realidade, né, pastoral vai compor suas canções, desde que atendam a esses parâmetros aqui, serão oportunas e apropriadas mesmo, né? E aí termina esse momento de pedido de perdão e segue a celebração. Logo nos veremos no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Força e coragem a todos.